Então, vamos lá. Ver se já está tudo certo. Todo mundo está me ouvindo bem? Tá. Então, hoje é o nosso quarto encontro, né? Sobre esse resumo da trajetória da Igreja de Cristo. Eu vou fazer, como sempre faço, um resuminho da última coisa que a gente viu, dos últimos assuntos, né? No último encontro, nós vimos as mudanças que ocorreram na igreja depois da paz de Constantino, né? Os bispos, eles competiam por posições de mais prestígio, os ricos e poderosos, eles pareciam dominar toda a igreja, e surge o movimento do monasticismo, que eram os monges, lá do lado oriental do império, né? E aí, enquanto os monges se retiravam para o deserto, também havia uns grupos que diziam que a igreja tinha se corrompido, que eles também romperam com a igreja, eles diziam que era uma igreja verdadeira, acabavam fazendo toda essa movimentação, né? E um desses movimentos eram os donatistas, e também surgiu muito forte a controvérsia ariana, que foi a principal dos primeiros séculos da igreja. Eles defendiam que Jesus não era plenamente divino, ele não poderia ser divino como Deus, então isso foi algo que afetou muito, né, durante a trajetória da igreja ali. E aí isso dividiu a igreja de tal ponto, entre toda a igreja, que o imperador ele resolve convocar o Concílio de Nicéia, no ano 325, e esse foi um dos principais eventos da história da igreja, né, com mais de 300 bispos de todas as regiões, vários bispos que tinham sobrevivido às perseguições, às torturas anteriormente, né? E nesse concílio, o arianismo ele foi identificado como uma heresia. Além disso, eles criaram um novo credo, que foi chamado Credo de Nicéia, ou Credo Niceno. A gente já tinha visto o Credo Apostólico, né? Agora surgiu o Credo de Nicéia. Só que um tempo depois, Constantino muda de ideia. Vocês estão me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo? Não estou travando aqui? Tá. O Constantino ele acaba mudando de ideia, ele manda exilar os católicos e ele recebe os arianos. Então, ele volta atrás a sua resposta ali, na sua decisão. Essa controvérsia ariana, ela permaneceu muito forte durante muito tempo, ela dividiu muitas igrejas, né? A igreja, e muitas pessoas foram exiladas por conta disso. Com a morte do imperador Constantino, os seus 3 filhos, eles assumem, dividem, né, os reinos ali, e aí com a morte dos filhos, um sobrinho dele assume, que é Juliano, ele é conhecido pelos historiadores como o apóstata, né? Juliano, ele era um cristão desviado, e aí quando ele assume, ele tenta uma reforma no paganismo, ele quer trazer de volta toda aquela pompa do império, né? Mas isso acaba sendo muito fraco, porque esse povo ali já estava nascendo no contexto cristão, então não mudou nada no cristianismo, as pessoas até zombavam das atitudes dele, até porque a igreja ela já estava meio pagã mesmo, já estava cheia de mistura, então não faria sentido, né? E depois disso surge o chamado imperador Teodósio, em 379, e ele assume o poder do império. Então, a controvérsia ariana ela ainda permanecia muito forte, a igreja ela continuava dividida, e aí então ele resolve intervir nessa discussão entre os católicos e os arianos, e ele convoca um novo concílio, que é chamado Concílio de Constantinopla, e os católicos eles saíram vencedores, né? Então, além disso, ele também torna o cristianismo a religião oficial do império. Em 381, o imperador Teodósio ele faz o Edito de Tessalônica, que é um documento que diz que o cristianismo é exclusivamente a religião do Estado do Império Romano. Então, ele acaba abolindo todas as práticas politeístas dentro do império e fechando os templos pagãos. Ou seja, todo mundo agora teria que ser católico, né? Os arianos eles tinham que ou aceitar ou ir embora do império. E nesse período também tiveram alguns líderes que marcaram. Nós vimos alguns líderes que marcaram a história da igreja, considerados grandes homens, né, do início da igreja. Atanásio de Alexandria, que foi quem refutou o arianismo, Ambrósio de Milão, que também foi adversário do arianismo. Teve também João Crisóstomo, que foi considerado o maior pregador desse período. Teve Jerônimo, que foi quem traduziu a Bíblia para o latim, né, a Vulgata Latina. Teve também Agostinho de Hipona, que foi um dos grandes teólogos da igreja primitiva. Outra coisa que o imperador Teodósio fez foi dividir o Império Romano em 2.
Então, ficou uma administração, né, no Império Romano do Ocidente e uma no Império Romano do Oriente. A partir daqui, o Império do Ocidente ele começou a ficar enfraquecido. O Império do Ocidente era parte de Roma, o Império do Oriente era parte de Constantinopla, que hoje é Istambul, lá na Turquia, né? Uma observação é que quando Teodósio ele divide os impérios, a igreja ela continua sendo a mesma. Ela não foi dividida aqui, tá? Com o Império Romano do Ocidente enfraquecido, iniciaram as invasões dos bárbaros, vários povos que começaram a invadir o Império Romano do Ocidente, né? E no ano 476, eles invadiram e saquearam a cidade de Roma. Então, o Império Romano do Ocidente ele deixa de existir a partir de 476. E agora começa a surgir pequenos reinos ali na Europa, né? O Império do Oriente, que tinha como capital Constantinopla, ele dura até 1453, então ele continua lá. Quando o Império do Ocidente cai, a igreja ela é a única força que consegue se manter de pé, né? Se desfez o poder imperial de Roma, mas a igreja ela ainda conservava a posição imperial. Então, nessa época do fim do Império Romano ali, surgem os papas. É nesse período que surgem os papas. O bispo romano, né, o bispo de Roma, chamado Leão I, ele é considerado o primeiro papa. E aí ele conseguiu manter a paz ali em meio às invasões, ele até evangeliza, né, muitos bárbaros que entram no império ali. E com isso, os papas eles começaram a ter muito poder. Eles acabam, como não tem mais imperador, eles são a autoridade maior, então eles ganham muito, muito poder. E através de Leão I começou a cultura de que o Papa era o substituto de Jesus na Terra, né? Partindo daqui, agora a gente chegou na Idade Média, nós já passamos pela Igreja Apostólica, que é a ascensão, desde a ascensão de Cristo até a morte do último apóstolo, que é João, né? Nós passamos pela igreja perseguida, que é desde a morte de João até o edito de Constantino, e nós passamos pela igreja imperial, que é desde o edito de Constantino até a queda de Roma em 476. Então, agora a gente chega no período da igreja, que é o período da Idade Média. A queda de Roma em 476 é a mudança desse período. Como o Império Romano ele se dividiu em dois, né? O Império Romano do Ocidente, onde se fala latim, e o Império Romano do Oriente, onde se fala grego. Como o Império Romano se dividiu em dois, as invasões dos bárbaros não afetaram a igreja da mesma forma, né? No Ocidente, o Império deixou de existir e foi trocado por uma série de reinos bárbaros ali, né? Começou a existir pequenos reinos ali, como a França, a Inglaterra, esse tipo de reino. A igreja do lado ocidental, ela assumiu uma força política na figura do papado. Então, esse é o período de muitos papas. A gente não vai entrar muito em detalhe aqui, porque é bastante assunto sobre isso, né? E mais para a gente entender que esse é um período muito forte dos papas, né? Na liderança. Enquanto essas coisas aconteciam no lado ocidental, no lado do Império Oriental, também chamado de Império Bizantino, né? O cristianismo ele desenvolveu características muito distintas das do Ocidente. Enquanto no Ocidente eram os papas que ocupavam essa liderança, no Oriente eles tinham um Estado, né? Que era o imperador, quase sempre no domínio efetivo ali da igreja. O imperador ele tinha a última palavra, não só em assuntos civis e administrativos, mas debates doutrinários, muitas intrigas. E por conta disso, toda vez que alguém ganhava esses debates, os opositores eles tinham que ser depostos, tinham que ser exilados do Império, da parte do Oriente, né? Então, para ganhar nesses debates, obviamente, eles tinham que ter o apoio do imperador. Mas, por conta das controvérsias, houveram muitos concílios, né? Houveram aqueles concílios que a gente já viu alguns. Os pontos mais importantes dos debates teológicos, eles foram discutidos nos 7 primeiros concílios que surgiram, os concílios ecumênicos. Teve o concílio de Nicéia, de 325, que nós vimos, teve o concílio de Constantinopla, em 381, teve o concílio de Éfeso, em 431, teve o concílio de Calcedônia, teve o Constantinopla II, Constantinopla III, e teve Nicéia II, lá em 787, gente.
Os dois primeiros concílios, a gente já viu que foi Nicéia e Constantinopla, e trataram principalmente da controvérsia ariana, né? Nós vimos isso no último encontro, principalmente. Essa controvérsia, ela se referia à relação entre pai e filho, o verbo, né? O resultado desse debate foi uma promulgação, foi a publicação da doutrina trinitária, né? Os outros concílios, até o sexto concílio, o debate ficava em torno do modo com que a humanidade e a divindade de Jesus se relacionariam, se relacionam. Esse novo período, o debate é cristológico, ou seja, sobre Cristo, né? Envolve muito esse tema. E aí o último concílio, que é o sétimo, ele trata das imagens. Essa última controvérsia que abalou a igreja durante esse período foi sobre usar imagens no culto público. Na antiga igreja, pelo que se sabe, não foi um problema usar imagens, por exemplo, para decoração, nas paredes, pinturas, né? Eles usavam essas imagens, essas pinturas, narrando os eventos bíblicos. Tanto que essas imagens são vistas nas catacumbas romanas e também na igreja de Dura-Europos, que é na atual Síria hoje. Essa seria a igreja mais antiga que estava ainda conservada. Ela é de 230, mais ou menos, 230 e pouco, essa igreja. Ela aparenta ter sido uma habitação comum e depois ela foi convertida em casa de oração e funcionou nesses anos ali de 230, 233 até 256, mais ou menos. Então, ela é lá do século III, essa igreja. Ela era a mais antiga conservada, né? E tinham essas pinturas na parede. Essas pinturas eles conseguiram levar muita coisa para museu. Só que, como ela se encontra nessa parte da Síria, faz muito tempo que os historiadores, os arqueólogos, né, eles não sabem como é que ela está agora. Porque entre as guerras que ocorreram ali, né, com frequência, eles andaram destruindo muitas coisas, muitos lugares religiosos, né? Então, eles abandonaram, acabaram destruindo muitas coisas e proibiram também as pessoas de entrar e fazer pesquisa. Você pode buscar depois no Google, na internet, né, sobre essa igreja, igreja de Dura-Europos. Tem a história dela, é bem interessante, assim, tem todo o complexo de como que ela era, tinha o tanque batismal, era bem, bem interessante mesmo. Então, nessa igreja, no início da igreja, tinham imagens, né? Só que à medida que as pessoas pagãs se convertiam, houve cada vez mais pastores que temiam que as imagens na igreja pudessem levar alguns à idolatria, porque os pagãos eram assim, né? Eles já eram idólatras de imagens. Então, tinha necessidade de repreender o povo sobre o uso indevido das imagens, mas também tinha o valor que essas imagens acabavam trazendo, que eles chamavam de livro dos iletrados, porque as imagens, elas comunicavam aos fiéis algumas passagens bíblicas, porque muita gente não sabia ler. Então, essas imagens traziam as referências bíblicas, né? Então, como havia essa divisão muito forte no lado do Oriente, né, sobre o uso ou não das imagens, eles convocaram esse concílio de Nicéia, o segundo concílio, que foi em 787, eles decidiram pelo uso das imagens nas igrejas, ao mesmo tempo que se estabeleceu que elas não eram dignas de adoração. Eles, né, colocaram essa observação ali. Acontece que em grego existem duas palavras para adoração, né? É látria, se eu não me engano, que é a quem tem que oferecer a Deus, é a adoração que você deve oferecer, a adoração divina a Deus, e tem a palavra dulia, eu acho que é dulia ou dúlia, não sei, que seria uma adoração inferior, seria uma veneração. Então, por isso que também acontecia as confusões quando ia para a tradução latina, né? Inclusive, as igrejas de origem bizantina, elas celebram na festa da ortodoxia essa vitória de deixar as imagens até os dias de hoje. Eles celebram, tem a festa que eles fazem lá, um dia, né, que é chamado de Festa da Ortodoxia. Eles celebram todos os anos a permissão do uso dessas imagens. Então, voltando para o lado do Ocidente, a igreja ela era a autoridade maior, ela era única. Nesse tempo, surgem os monges do lado do Ocidente. Lembra que a gente tinha visto os monges do lado do Oriente, né, que eram aqueles que ficavam isolados lá no deserto. Agora surgem os monges do lado do Ocidente, que é chamado de monges beneditinos. Os monges do Ocidente, eles não eram tão radicais à vida quanto a do Oriente. Eles eram mais de servir, eles tinham uma pegada mais de missão mesmo, né? Era muito usado o monasticismo para se preparar para a obra missionária.
Então, eles tinham o propósito de completar a obra de Deus, não só de conseguir a sua própria salvação, como era o caso do lado do Oriente. Eles lutavam contra injustiças, contra crimes que havia naquele tempo, né, no tempo deles ali. E um dos exemplos é Telêmaco, que foi um monge lá do início do século V, e ele se lançou no meio de um combate de gladiadores, né, naquelas arenas que tinha de circo romano. Ele se enfiou no meio de uma luta para impedir que aquela luta terrível continuasse. Só que a multidão que estava ali assistindo, enfurecida e supostamente cristã, inclusive, ela matou ele. Eles mataram. Essa multidão que estava assistindo, eles queriam aquele espetáculo. Então, acabaram matando ele. Só que a partir dessa data, em consequência da ação de Telêmaco, os combates de gladiadores começaram a ser proibidos. Houveram alguns clandestinos, mas depois, com o tempo, eles começaram a não existir mais. Era nos mosteiros também, onde ficavam os monges, que os escritos da antiguidade eram copiados e conservados, incluindo as escrituras bíblicas. Eles oravam muito, e nessas horas de oração, que me chamou a atenção, inclusive, é que a maior parte do tempo a oração era dedicada à recitação dos salmos e à leitura de outras porções das escrituras. Olha só, eles ficavam recitando em oração toda a escritura, que aprendeu a fazer aqui no Tropa, né? Haviam pais que dedicavam seus filhos à vida monástica, entregando junto um dote. Então, eles entregavam as crianças desde muito pequeninhos, né? Eles entregavam para os mosteiros. Só que as crianças, né? Eles não tinham liberdade de abandonar o mosteiro quando eles cresciam, quando eles chegavam à idade adulta, por conta dos votos que os pais faziam. Eles eram obrigados a ficar ali e ser monge. E aí, claro que isso trouxe muitos problemas, né? Quando a pessoa não quer ficar, então acabava gerando muitos problemas aí para os mosteiros. Mais adiante, esse hábito se corrompeu de tal modo que muitos nobres e reis utilizavam os mosteiros para colocar os filhos ilegítimos. Então, por outro lado, isso também fez com que os mosteiros se transformassem em escolas, né? Onde as crianças dedicadas à vida monástica, elas aprendiam a ler e a escrever, porque não tinha escola ainda, né? Então, com isso, eles abrem mais tarde escolas externas. Eles eram as únicas escolas que existiam na Europa Ocidental. E os monges, eles foram os professores de um continente inteiro durante todo esse período. Quando inicia o século VII, parecia que, por fim, a Europa começava a sair do caos em que as invasões dos bárbaros tinham, né, feito ali naquele período. Parecia que estava começando a dar certo ali a Europa, a igreja era livre, estava reunida sob uma liderança papal e o evangelho continuava sendo pregado. E aí, de repente, o inesperado acontece. Lá na Pérsia, um novo grupo de pessoas começa a levar a mensagem do Alcorão e transforma completamente o mundo. Surge, então, o islamismo. O fundador do Islã é chamado de Maomé. Ele nasceu em Meca, na Arábia, no ano 570. Ele nasceu numa família de comerciantes, o pai morreu pouco antes de ele nascer, a mãe morreu quando ele tinha em torno de 6 anos, então é um tio quem o cria, e como os negócios não foram muito bem, Maomé passou muito tempo, boa parte da sua juventude, sendo pastor de ovelhas. Olha só. Depois ele vai trabalhar para uma, né, no comércio, para uma viúva que era rica, chamada Khadija, e aí ela coloca ele à frente dos negócios, e algum tempo depois os dois se casam. Maomé convive naquele meio onde ele morava, ele convive com judeus, ele convive com cristãos. Nessa região da Arábia, né, também tinha muito paganismo, claro, né? Ele convive com muitas religiões ali misturadas, muita idolatria. E aí ele iniciou sua carreira como profeta e reformador no ano 610, com 40 anos de idade. De acordo com a lenda muçulmana, Maomé se encontrava em uma montanha perto de Meca, quando apareceu o anjo Gabriel e lhe ordenou que proclamasse a mensagem do único Deus verdadeiro. Então ele começou a proclamar a mensagem do Deus único, justo e misericordioso, que governa todas as coisas e exige obediência dos seres humanos. As suas mensagens, elas eram no estilo dos profetas do Antigo Testamento. Assim eles nomeiam, né?
Então, Maomé dizia que o que ele pregava não era uma nova religião, mas ela era a continuação da revelação que Deus entregou através dos profetas do Antigo Testamento e de Jesus. Jesus, para ele, não era divino, era como um grande profeta que deveria ser obedecido. Então, Maomé, ele não foi bem quisto pelos líderes árabes de Meca, onde ele nasceu, né? Porque lá era um centro grande de peregrinações de religião politeísta da Arábia. Então, eles lucravam certamente com a venda de imagens, e, entre outras coisas relacionadas, né, aos cultos pagãos. E aí, então, eles se viraram contra ele. Então, Maomé ele vai se refugiar em Medina, que é uma cidade em outra região, no ano de 622. E é a partir dessa data que os muçulmanos começam a contar os anos ali, né, do islamismo. Quando ele vai para Medina, ele se torna um líder e um chefe militar. Antes, ele dependia de influências morais para pregar, ele era mais calminho, assim. Depois que ele se mudou, os seus métodos ali, ele mudou para um estilo mais guerreiro, mais até violento, vamos dizer assim, né? Ele fez um exército feroz e obstinado por conquistas. Então, ali em Medina foi estabelecida a primeira comunidade muçulmana, onde o culto e a vida civil e política seguiam as normas traçadas por Maomé. Em 630, Maomé, junto com os seus, né, seguidores ali, eles tomam a cidade de Meca, que foi aquela que o rejeitou, e quando ele retorna à cidade, ele não é mais só um profeta, mas ele é um líder militar, e ali o Islã é estabelecido. Só que Maomé proibiu qualquer vingança contra os antigos inimigos, né? E eles apenas, claro, manda derrubar os ídolos do templo, e ele introduz ali o culto monoteísta em Meca. E aí eles se envolvem em muitas batalhas, eles tinham como ordem divina estabelecer essa religião, né, que significa submissão, a palavra Islã significa submissão a Deus, né? Então ele começa a estabelecer essa religião a todos os homens por onde ele passava. O conceito era ou você aceita ou você aceita, né? A questão é submissão. Maomé morre em 632, logo em seguida, 10 anos mais ou menos durou ali o período dele, mas boa parte da península da Arábia já tinha se tornado muçulmana. Depois da morte de Maomé, a direção da comunidade muçulmana ela ficou aos califas, que quer dizer sucessores. Então, vem vários califas, né? Em pouco tempo, o mapa do mundo ele está todo transformado de uma maneira incrivelmente rápida, como uma avalanche, inclusive o texto menciona. Em pouco tempo, eles conquistam toda a Pérsia e estão destinados a conquistar o mundo inteiro. Então, no ano 635, a cidade de Damasco é tomada. No ano 637, é Antioquia. 638, eles tomam Jerusalém. E no ano 642 foi Alexandria e Cartago. E 711 eles conquistaram toda a região da Espanha, inclusive. A Palestina e a Síria foram facilmente conquistados pela força deles ali. E os lugares santos do cristianismo ficaram sob o poder do islamismo. Então, a princípio, os muçulmanos eles não perseguiram os cristãos nem judeus, porque eles consideravam povos do livro, que é do Alcorão, no caso, por serem monoteístas como eles. Né? Em termos gerais, essa foi a política seguida pelos primeiros califas. Somente o politeísmo e a idolatria que eram proibidos. Então, os cristãos e judeus eles podiam continuar no livre exercício dos seus cultos, com restrições, é claro, e desde que respeitasse Maomé e o Alcorão. Depois foi proibida a conversão dos muçulmanos ao cristianismo e judaísmo. Então, eles morreriam, né, se eles se convertessem ou abandonassem o islamismo. Além disso, os cristãos e judeus eles tinham que pagar pesadas cargas de impostos nessas regiões que eles tomavam. Então, os que se convertiam ao Islã não precisavam pagar esses impostos. É claro que muitos cristãos mais flexíveis acabaram aceitando a fé de Maomé. Então, era escolher entre o islamismo, pagar tributo ou morrer. O método do esforço missionário era pelo poder da espada, né? Se uma cidade resistisse à conquista deles, os homens eram mortos à espada, as mulheres eram levadas para os harém deles e as crianças eram educadas na fé islâmica
para uma fé fanática, né? Durante muitos séculos, inclusive, foi costume entre os turcos tomar milhares de crianças cristãs para criar elas em países distantes como muçulmanos fanáticos. Eles criavam já bem naquele contexto isolados e tudo. Então, eles vieram como uma avalanche, realmente, mudaram todo o mapa dessa época. Eles mudam onde passam, porque não é apenas uma religião, é um projeto de sociedade, é um sistema de domínio, é um sistema de imposição, e eles acabam mudando tudo, né? E em 732, na Batalha de Tours, o Islã é derrotado pelos francos, né? E o avanço islâmico começa a baixar um pouco, assim, começa a diminuir um pouco. E o cristianismo começa a recuperar um pouco suas forças, né? Tem aí um período de respiração. No ano 800, o Papa, que é atual nesse tempo, Leão III, o terceiro, né? Ele nomeia Carlos Magno como imperador. Olha só, eles tinham um imperador em Constantinopla, mas mesmo assim a igreja decide escolher um imperador para o lado ocidental. Então, Carlos Magno, ele era neto de Carlos Martel, que foi o vencedor da batalha contra os muçulmanos. E ele era um grande defensor do cristianismo e foi coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico, que agora esse é o nome, não é mais Império Romano, é Sacro Império Romano Germânico, pelo Papa Leão III. E depois de se tornar rei dos francos e lombardos, né? O Carlos Magno acaba se tornando ali imperador desse essa região ali. E aí ele constitui o grande império carolíngio, ele chama de Império Carolíngio, que é em homenagem ao nome dele, né? De novo. Então, Carlos Magno, ele era um rei guerreiro, ele constituiu-se rei de quase todos os países da Europa Ocidental, norte da Espanha, França, Alemanha, Países Baixos, Áustria, Itália. Ele reinou sobre todo o vasto domínio, com bastante sabedoria e poder. Ele era reformador, ele era conquistador, ele era legislador, protetor da educação e da igreja. Ele restaura um pouco essa questão de arte, de beleza, ele traz um pouco isso que estava um pouco apagado. E as suas ações, elas foram muito importantes para reunificar diversas partes da Europa, né? Ele acaba unindo novamente ali partes que estavam fragmentadas desde a queda do Império Romano Ocidental em 476, ele acaba reunindo ali o povo. Então, durante o período de Carlos Magno, houve um despertar para o estudo das letras também. A teologia ela começa a ser refeita, a ser aplicada também, e ele investe em estudo, tanto literário quanto teológico. Além de colaborar com a disseminação do cristianismo, foi um grande incentivador de cultura, das letras, das artes. Esse período de florescimento das artes e da cultura, ele ficou conhecido como Renascimento Carolíngio, que é o período de Carlos Magno. Então, desde a decadência do Império Romano, a invasão dos povos bárbaros, teve os ataques dos vikings também nesse período, que também existiu aqui pelo século VIII, mais ou menos. E por consequências econômicas também, né, por causa do islamismo, surge então ali dentro da Europa o feudalismo. O feudalismo ele foi um modo de organização social, político e cultural, baseado no regime de servidão, onde o trabalhador rural era servo do grande proprietário de terras, que era o senhor feudal, né? Surge então na Europa esse regime de organização nos séculos do 5 ao 15 ali, né, nesse período da Idade Média. Então, ele baseava-se em grandes propriedades de terra, chamada de feudos, que pertenciam aos senhores feudais e pessoas que trabalhavam por troca para esses donos, né? Então, bem resumidamente, é isso. A Europa Ocidental, ela estava cercada por domínios árabes, todo ao redor ali, estava cheio de muçulmano, então, eles tinham dominado o mar também, nesse período, os muçulmanos estavam dominando o mar. Então, eles tiveram que recorrer aos seus recursos internos, os seus próprios recursos na Europa, porque eles não tinham como fazer navegação e o comércio parou, eles não tinham mais movimentação no comércio deles. O dinheiro quase que sumiu por completo na Europa. Então, cada região teve que sobreviver por si, produzindo tudo que fosse necessário
né, para alimento, vestuário e etc. Nessas circunstâncias, ao invés do dinheiro, a terra é que se tornava a principal fonte de riqueza. Quanto mais terra possuía, mais as pessoas trabalhavam para o dono da terra em troca do que produziam. Então, a pessoa ficava mais rica, mais poderosa. Durante esse período medieval, a economia ela se ruralizou, ela vai para as áreas rurais, né, com o feudalismo, claro, para poder plantar e produzir. Então, a igreja, ela antes era concentrada nas grandes cidades, ela foi obrigada também a se deslocar para o campo, onde os bispos também se tornaram senhores feudais, né? A igreja, ela se tornou muito mais poderosa, ela era a instituição mais poderosa dentro do feudalismo, até porque a igreja não pagava imposto nenhum, né? Então, ela conseguia acumular muita riqueza, foi acumulado bens por meio de doações, né? Os ricos, os aristocratas, eles acabavam dando, fazendo muitas doações por privilégios, né? E aí se convertiam isso aqui por alguns imperadores também. Isso acontecia, né, entre os ricos imperadores que tinha ali na região, eles davam muito dinheiro para a igreja ou troca por terras, enfim. Depois da morte de Carlos Magno, as coisas começam a mudar. O papado ele voltou a entrar em decadência. Os poderosos, as famílias políticas, as famílias poderosas que tinham na época, elas começavam a influenciar o papado, a mandar no papado, né? Eles queriam esse poder que os papas tinham, então eles começam a colocar pessoas como papas que eles tinham interesse, que eles poderiam controlar e fazer o que eles queriam. Então, esse foi um período terrível, que vários assassinatos aconteceram, né? Tem muitos relatos, muitos mesmo. Muitos papas foram estrangulados porque precisava assumir o lugar do outro. Então, a morte era entre si, sabe? Muitos papas foram estrangulados, muitos morreram de fome em calabouços, onde o sucessor colocava o anterior. Muitas vezes eles elegeram até mais de um papa ao mesmo tempo. Teve casos de até 2, 3 papas sendo levantados ao mesmo tempo, porque eram as pessoas poderosas que levantavam esses papas, né? Para se ter uma ideia, em 897, Estevão VI mandou desenterrar seu antecessor, o papa. Vestiram ele com as roupas papais, o cara já tinha morrido, ele mandou desenterrar, vestiu o cara com roupa de papa, arrastaram ele pelas ruas, aquele morto, papa morto, arrastaram ele pelas ruas, julgaram ele como culpado dos crimes que ele tinha cometido, sei lá o quê, cortaram os dedos dele e depois lançaram o resto do corpo no rio. E isso foi um papa que fez. Em 904, o Papa Sérgio III, ele mandou prender, depois matar os 2 rivais. Imagina o líder da igreja matar os outros candidatos a papa. Ele só mandou matar tudo para não correr risco de perder ali a eleição, o cargo, sei lá o quê. Então, esse papa, ele chegou ao poder com a ajuda de uma família muito poderosa na Itália, né, onde esse mesmo papa, inclusive, ele era amante da filha deles, o nome dela é Marósia, a mulher era casada, esse papa foi amante dela, eles tiveram um filho, que mais tarde também subiu ao trono, foi chamado de João XI, ele também foi papa, o filho dessa loucura toda. Depois da morte desse papa Sérgio, a amante dele, né, essa Marósia, junto com o marido, elas aprisionaram o outro papa que estava antes da vez do filho dela. Então, eles mataram o cara com travesseiro para que ele pudesse, então, chegar ao posto de papa, o filho dela. Meu Deus, aconteceram coisas horríveis, né? O Papa João XIV, ele foi preso, eles encarceraram ele, envenenaram ele. Bonifácio, o Papa Bonifácio também foi envenenado. Teve muitas situações terríveis nesse período, muitas. Um menino de 15 anos foi nomeado Papa, 15 anos. Tinha uma família poderosa que estava descontente com o Papa atual, então ele nomeou o próprio Papa. Foi lá, tem um Papa, ele foi lá, eles levantaram outro Papa para eles. Então foi um período assim muito, acho que obscuro mesmo da igreja, né? Terrível assim. Para se ter uma ideia de como estava a situação, né? Cada poderoso queria colocar um Papa sob sua influência e para piorar as relações da igreja não estavam muito bem com a igreja do Oriente, da parte do Oriente, lá de Constantinopla, que é o Império Bizantino. Então eles não estavam indo muito bem também as relações
eles começaram a ter alguns conflitos, né? Eles tinham algumas diferenças sobre o Espírito Santo, sobre costumes dentro da igreja, costumes diferentes, casamento do sacerdócio ali, se era proibido de um lado, do outro não era, começou uma loucura ali também. Então, as imagens, né, eles tinham diferença de imagens, pão sem fermento, pão comum, jejum, tudo eles tinham algumas diferenças entre as duas igrejas, né, eram questões teológicas, políticas, econômicas, inclusive, e tudo isso foi fazendo Roma e Constantinopla, ou seja, a parte do Ocidente e a parte do Oriente, começassem a tomar rumos distintos, né? Um papa, de um lado, excomunga o papa do outro, e aí, então, no ano de 1054, eles romperam. Desde então, as igrejas latina e grega, elas se conservaram separadas e uma não reconhece a existência da outra, né? Agora começa a igreja a ser chamada Igreja Ortodoxa do Oriente e Igreja Católica Apostólica Romana do lado do Ocidente. Agora que começa, né, o romanismo ali no título. Então, de todos os ideais dessa época, nenhum foi tão avassalador, tão dramático, tão contraditório como as cruzadas que surgiram depois disso. Nós vimos que o Islã, ele conquistou praticamente o mundo todo ali, né? Tudo à volta já estava conquistado. Então, alguma coisa precisava ser feita, eles precisavam mudar ou frear um pouco aquilo ali. Desde o século IV, era comum os cristãos irem até Jerusalém para visitar túmulos de mártires no dia do aniversário de morte deles, para pagar pecados, para receber recompensa de Deus, né? Os cristãos, eles iam até a Terra Santa, a cidade de Jerusalém. Isso era comum, e cada vez mais aumentava os cristãos fazendo isso. Só que quem controla Jerusalém agora são os muçulmanos, né? Eles tinham tomado a cidade. Então, a princípio, as peregrinações elas eram facilitadas pelos governantes muçulmanos. Só que daí, mais tarde, eles começaram a reprimir, eles começaram a proibir os peregrinos cristãos, eles começaram a roubar, né? E, inclusive, matar os peregrinos que iam até lá. Então, no ano de 1095, o Papa atual, que era o Papa Urbano II, ele começou a chamar o povo para uma mudança, ele começa a levantar, eles levantam um concílio, eles começam a passar para essas pessoas ele expõe toda essa situação que está acontecendo, né, que era um perigo que os cristãos estavam passando, vivendo sob ameaça, ele começa a descrever em detalhes os horrores que os peregrinos sofriam lá, a profanação dos lugares sagrados, tudo isso ele começa a falar para o povo numa reunião gigantesca, e aí isso já tinha deixado a multidão enlouquecida, né? O Papa, inclusive, oferece indulgência plena a todos os que morressem nesse empreendimento. Então, isso queria dizer que qualquer pecado, né, por mais grave que fosse, seria perdoado se a pessoa fosse para participar dessa cruzada, e aí essa pessoa seria perdoada e seria colocada diretamente, ela iria diretamente para o paraíso. Então, ele chama para que o povo lute por Jerusalém, e quando ele termina o discurso, o povo está enlouquecido, todo mundo está gritando, Deus o quer, e daí eles começam a organizar a primeira grande cruzada, né? Ela foi integrada por multidões de classe pobre, rico, reis, guerreiro, vai tudo, né? As cruzadas, elas foram esse movimento contra a expansão do Islã, né? A igreja, junto com os imperadores ali, com os reis, né, reunidos ali, eles estavam se revelando um perigo contra a fé cristã, o islamismo. Então, eles se reúnem para lutar contra esse perigo que está surgindo ali cada vez maior. E aí as cruzadas, elas possibilitam uma importância para os pobres também, né? É claro que existe todo eu acho que uma lavagem cerebral, eu diria assim, né? Por quê? Porque os pobres, eles combatiam em nome de Deus, eles usavam uma cruz no uniforme, eram cavaleiros dentro da Guerra Santa, né? Dentro de uma Guerra Santa, e havia a chance de serem valorizados com isso. Principalmente nesse período do feudalismo ali, que foi um período que o pobre era cada vez mais pobre, o rico cada vez mais rico. Então, eles viam como uma oportunidade de valorização, né? E aí o início das cruzadas provocou ataques horríveis contra os judeus,
porque os cristãos, eles matavam judeus em massa nessas cruzadas. Milhares de judeus foram mortos. Eles não, por nada, eles decidiram ali no meio do caminho matar todos os judeus também. Então, foram atrocidades inacreditáveis que aconteceram. Tem coisas no texto assim que é horrível. Na primeira cruzada, eles conseguiram conquistar Jerusalém em 1099, né? Tomam de volta dos muçulmanos e nasce o Reino de Jerusalém, sob o reino dos cristãos. Então, a primeira cruzada, ela foi a mais bem sucedida. Houveram 7 cruzadas, embora durante todo esse período sempre teve conflito, teve várias cruzadas além dessas, né? Essas expedições, elas aconteciam todo o tempo, porque famílias, pessoas se levantavam com o intuito de fazer uma cruzada, de obter a salvação, de libertar, né, algum povo, não só a cidade de Jerusalém, mas as outras também. Então, depois dessa primeira cruzada, o reino de Jerusalém ele foi tomado de novo pelos muçulmanos e foi feito várias cruzadas, né? Então, houve ali uma época em que eles enviaram, inclusive, crianças para a cruzada, ficou conhecido como a Cruzada das Crianças, porque eles acreditavam que por causa da pureza da criança, Deus usaria, né, essas crianças ali para derrotar os inimigos. E é claro que isso não aconteceu e foi uma tragédia total, né? Muito sangue, muita morte, muita criança, né? Todo tipo de pessoa, todo tipo de morte, de atrocidade. Tem um relato, inclusive, que um dos contemporâneos ali da cruzada, ele conta que o sangue, ele era tipo, ia no joelho, e até o joelho a quantidade de sangue que tinha, né, derramado. Então, realmente foi um período muito, muito terrível. Houve 7 cruzadas oficiais, grandes cruzadas, mas sempre no meio delas tiveram também muitos conflitos, né? Milhares e milhares de pessoas morreram. Esse é um período muito triste da história do cristianismo. Começou ali por 1099, mais ou menos, e terminou por volta de 1270, 1290. E a Terra Santa, ela continuou no controle dos muçulmanos. E a gente vai ver até aqui hoje. Amém?